Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Fala, galerinha do canal Abençoados para Abençoar. Tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan e hoje eu fui encorajado por essa galerinha para trazer uma palavra. E o que tocou no meu coração para poder trazer essa palavra hoje para os irmãos é sobre uma questão muito importante na vida do cristão. O cristão pode passar por dificuldade? O cristão pode passar por deserto? Eu gostaria de trazer, de tentar trazer hoje para os irmãos acerca da palavra, acerca da Escritura, o que ela nos diz para nós cristãos. E a palavra se encontra no livro de Marcos, no capítulo número 1, no primeiro capítulo de Marcos, no versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito como pomba descer sobre ele. E ouviu uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, a quem eu tenho comprado. Comprazo. Algumas traduções podem trazer: Este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Ele vivia entre as feras e os anjos o serviam. Talvez essa seja uma das maiores perguntas dos cristãos. Por que eu estou passando por dificuldade? Por que Deus permitiu isso estar acontecendo comigo? Um primeiro propósito na qual eu posso perceber aqui e entender que Jesus estava num momento de grande alegria. Note que Jesus dá início ao seu ministério. Note que Jesus é batizado por João Batista. Assim, o céu se abre, a pomba se desce em forma de Espírito Santo. O pai se alegra com o filho, tendo a identidade de pai com filho. E imediatamente Jesus sai desse momento de deleite, desse momento de gozo, desse momento de prazer com o pai. E a palavra nos diz que ele é impelido imediatamente para o deserto. Talvez esta é uma das maiores perguntas na qual nós nos perguntamos. Por que estou passando por isso? Por que Deus está permitindo isso acontecer comigo? Jesus aqui estava num momento de alegria. Imediatamente, Deus, o Espírito, aqui para que possamos entender, foi o próprio Espírito Santo que impeliu Jesus para o deserto. Foi vontade de Deus, não foi Satanás. Jesus sai do seu momento de alegria para o covil de Satanás, o deserto. E ali Deus tinha um propósito. Talvez é isso que Deus está fazendo na sua vida hoje e você não está entendendo. Deus, quando nos coloca num propósito, é porque Ele quer tratar algo conosco. Seja na parte espiritual, seja na parte carnal. Aqui o Espírito impeliu Jesus para o deserto. E eu queria trazer acerca da Escritura com os irmãos. Qual foi o propósito de Deus para Jesus neste momento? Consigo entender que, em primeiro lugar, o primeiro propósito, Jesus foi tentado para provar sua perfeita humanidade. Porque Jesus era perfeito em homem e foi realmente tentado. Suas tentações foram reais. Ele se tornou semelhante a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus não foi tentado para revelar a possibilidade de pecar, mas para provar a sua vitória sobre o diabo e o pecado. O que eu consigo entender aqui, irmãos, que hoje nós oramos para um ser glorificado, que é Jesus Cristo, a qual é o nosso mediador entre o homem e Deus, a ponte que liga a Deus. Nós estamos orando por uma pessoa que entende a nossa dificuldade. Ele passou a dificuldade no deserto. E é interessante que nós estamos orando por uma pessoa que sabe o que nós estamos passando. Por isso Deus o colocou neste propósito. Por isso que Deus permitiu que ele passasse por este momento de tentação. Para nos dar exemplo. Jesus como homem, feito como homem, mas teve as suas dificuldades, mas mesmo assim não pecou, mesmo assim não falhou. E hoje nós entregamos as nossas dificuldades para alguém que conhece realmente as nossas dificuldades. Não entregamos nossas dificuldades para uma pessoa que não sabe o que é isso, que nunca passou por aquilo que nós estamos passando.
Por isso, Deus, esse é um dos primeiros propósitos que eu consigo entender aqui na palavra, que nós oramos com uma pessoa que realmente entende a nossa dificuldade. E em segundo lugar, o segundo propósito de Deus, na qual enviou Jesus para aquele deserto, é que Jesus foi ser nosso exemplo. Jesus nos socorre nas nossas fraquezas, porque Ele conhece e passamos, e também porque venceu mesmo as tentações que nos asseiam. Assim Ele pode conceder-nos a mesma vitória na qual Ele triunfou em Satanás. Então, irmão, como já disse para vocês, nós hoje não estamos orando para uma pessoa que não conhece a nossa fraqueza, mas sim para uma pessoa que conhece, passou por dificuldades, grandes dificuldades aqui nessa terra e nos deixou um grande legado. Se Ele pode, nós podemos, porque Ele foi feito humano, não pecou, e foi feito carne e não transgrediu as vontades do Pai. Então nós temos hoje um grande mediador, que é Jesus Cristo, uma grande ponte que liga ao Pai, e nós entregamos essas nossas aflições para Ele, porque Ele conhece as nossas dificuldades, e por isso Deus, esse é um dos segundos propósitos na qual Deus impeliu para aquele deserto. O terceiro propósito, Jesus foi tentado para derrotar o diabo. Lutamos contra um inimigo derrotado. Jesus já triunfou sobre ele. O Evangelho de Marcos apresenta o rei vitorioso sobre a natureza, e o diabo e as enfermidades e a morte. Porque Jesus venceu Satanás, podemos cantar enquanto lutamos. Aqui, irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos, que a dificuldade do cristão em relação àquele que não conhece a Deus é uma dificuldade diferente. Nós passamos pela dificuldade dando glória, nós passamos pela dificuldade orando, buscando a Deus, enquanto o mundo passa pela dificuldade na bebida, nas drogas, mas nós cristãos temos a diferença. Buscamos com o joelho no chão, buscamos através de oração. Essa é a grande diferença do cristão para o não cristão. Esta é a grande diferença de buscar refúgio nas nossas tristezas, buscar refúgio nas nossas dificuldades. Por isso que Jesus nos relata que através da palavra, através da oração, nós podemos ser mais que vencedores. E eu quero trazer também com os irmãos, quais foram as armas que Jesus usou contra Satanás. Note aqui que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, pelo próprio Espírito Santo. E as armas na qual ele triunfou sobre Satanás, eu consigo enxergar que, em primeiro lugar, a razão da vitória de Jesus estava na sua intimidade com o Pai. O que leva as pessoas à derrota não é a presença do inimigo, mas a ausência de Deus. Se estamos na presença do Pai, triunfamos sobre o inimigo. Jesus transformou o deserto de tentação em jardim de comunhão. Quando oramos, prevalecemos. Então, irmão, a dificuldade não pode ser maior que a nossa vontade de orar, não pode ser maior do que a presença do Pai. Isso Jesus nos ensina. Através da oração, esta é a primeira arma que conseguimos derrotar Satanás. E qual é a segunda arma, irmão? Jejum. Jesus inicia o seu ministério com jejum. O jejum é essencial na vida do cristão. Alguém diz que quem jejua sente falta de Deus, e é a verdade. O apóstolo Paulo vai nos dizer que se comemos é para a glória de Deus, e se jejuamos é para a glória de Deus. Então, irmãos, tudo é para a sua glória. Quem está em jejum sente falta de Deus. Certa feita, os discípulos tentaram expulsar os demônios e não conseguiram expulsar os demônios. E Jesus colocou sua mão sobre aquele endemoniado e imediatamente os demônios saíram. E os discípulos, confusos, foram indagar Jesus. Por que não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus prontamente respondeu aos seus discípulos: certamente esta casta de demônios não pode ser retirada se não for com jejum e oração. Então, irmãos, quando formos entrar numa batalha espiritual, temos que entrar com armas poderosas, com a oração, com o jejum. Essa é a arma do cristão. Essa é a arma de quem busca a vitória no deserto. Transformar o deserto em quarto de oração, transformar o deserto em um jardim, transformar um deserto no quarto de oração, de joelhos, buscando a presença de Deus.
E qual é a terceira arma que nós conseguimos encontrar na qual Jesus triunfou sobre Satanás? Foi a palavra. Note que Jesus está no deserto, 40 dias de jejum. E a palavra vai nos dizer, em Marcos não é preciso, mas a palavra vai nos dizer que Jesus teve fome. Jesus era homem, carne, feito como carne, e teve fome. E logo Satanás começou a tentar, porque sentiu que Jesus estava começando a sentir a necessidade carnal, teve fome. Então, Satanás propõe a Jesus transformar as pedras em pão. Mas Jesus prontamente disse a Satanás, não só de pão viverá o homem. Aqui Satanás está tentando distorcer a palavra, assim como ele fez no primeiro Adão, o primeiro Adão que caiu lá no jardim, ele distorceu a palavra. Mas aqui o segundo Adão, o Deus, o nosso Salvador, a esperança, aqui ele prontamente debate Satanás dizendo que não só de pão, dentro da palavra viverá o homem. E Satanás, não satisfeito, propõe uma segunda sugestão a Jesus, tentando distorcer novamente a palavra. Leva Jesus ao mais alto lugar do monte, mostrando no mais alto pináculo, no mais alto lugar da cidade de Israel. E Satanás propõe a Jesus se lançar do mais alto para baixo, para que Deus desse as ordens aos anjos para que o sustentasse por suas mãos, para que nada possa acontecer com ele. Mas Jesus prontamente rebate Satanás dentro da palavra, dentro da Escritura, e diz, não tentará o Senhor teu Deus. Satanás, não satisfeito, transporta Jesus mais uma vez até o alto do monte e mostra a cidade de Jerusalém, a cidade santa, e propondo a ele, se ele se ajoelhasse, se ele prontamente adorasse, ele entregaria tudo em suas mãos. Mas Jesus, mais uma vez, dentro da palavra, diz a Satanás, adoraste somente ao Senhor teu Deus. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês, que nós temos que estar embasados na palavra. A palavra vai nos dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, irmãos, esta é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos acerca das Escrituras, para nós que somos cristãos, que estamos às vezes passando por dificuldade. Pode ter certeza que Deus não nos dá aquilo que nós não conseguimos suportar. Ele tem o controle de tudo. Talvez Ele colocou você neste deserto para provar, para te fortalecer, para te tratar em alguma área da sua vida. Jesus é o Cordeiro Imaculado, não tinha pecado, não tinha nenhum tipo de transgressão. E mesmo assim Deus quis que Ele passasse por este propósito, para que nós possamos hoje orar por uma pessoa que conhece nossas dificuldades. Tudo foi o plano de Deus para as nossas vidas. Tudo está sob o seu controle. Não perca a esperança, não perca a fé, porque Deus está no controle e Ele sabe das nossas dificuldades. Jesus leva as suas súplicas, as suas orações até o Pai. Então, galera, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que esse canal foi criado pela vontade de Deus, pessoas que com anseio de poder propagar a palavra de Deus, e dizer para os irmãos seguir neste canal, que diariamente vamos ter uma palavra aqui de incentivo, vamos ter uma palavra de encorajamento, e dizer para os irmãos que Deus é fiel e que Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida. Amém? Forte abraço, até a próxima. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. E o que Deus pode falar conosco através desse... Você está rindo?